Olá! Hoje nós vamos falar sobre emoções e sentimentos. Eu tenho certeza que você tem vivido emoções diferentes, às vezes mais intensas, e até alguns sentimentos que você não sabe definir muito bem, né? Isso é muito comum. Eu tenho visto muito pelos zaps, quando um amigo perde um ente querido, as pessoas escrevendo nos zaps, meus sentimentos. Mas que tipo de sentimento é esse? Se você acredita que pode expandir esse teu dicionário de sentimentos, fique com a gente até o final desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreva, Luciano Pacheco 2020. Não esquece de ativar o sininho. E se gostar desse vídeo, compartilhe com os amigos, ok? Fique com a gente até o final. Bom, a gente vai falar então de sentimentos, né? Como você tem se sentido? Eu vou colocar aqui alguns sentimentos para você ver se você se identifica com algum deles, ok? Vamos lá. Anda irritado, anda pessimista, anda entediado, anda estressado, impaciente, frustrado, decepcionado, em dúvida, com reprovação, com desânimo, com raiva, com ódio, com inveja, com insegurança, culpado, se sentindo culpado, desesperançoso, deprimido, triste, medo, vingança, preocupado, aborrecido. Tudo isso são sentimentos, todos esses e mais um conjunto enorme, são sentimentos que são negativos, né? Será que são esses os sentimentos que você tem nutrido dentro de você? Agora, vamos a uma lista ampla de sentimentos que são positivos para a gente ver se esses sentimentos são os que estão sendo vibrados e que você está levando para você. Vamos lá numa lista? Vamos lá. Feliz, otimista, relaxado, entusiasmado, apaixonado, convicto, esperançoso, seguro, confiante, com certeza, muito paciente, animado, cheio de contentamento, reflexivo, amando e se sentindo livre. Esses são alguns dos sentimentos que são sentimentos positivos. Ainda existem aqueles sentimentos que são os neutros, né? Como, por exemplo, compaixão é um deles, né? E que a gente vai falar um pouco. Mas eu queria voltar a um conceito, né? O que é emoção? Qual é a diferença entre emoção e sentimento? Emoção é aquela resposta rápida. Ela está ligada à nossa sobrevivência. Eu vou colocar aqui uma definição para vocês, né? Emoção é aquela resposta imediata, aquela reação, aquele estímulo externo que te toca e você precisa se defender. As emoções são respostas que são absolutamente involuntárias, né? Ela é quase que uma evolução daquele reflexo, só que um pouco mais elaborada, né? E a gente tem 5 emoções que são emoções básicas. A gente tem medo, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, tem alegria e tem uma palavrinha, nojo, né? Quem viu aquele filme Divertidamente conhece muito bem essas 5 emoções e como elas são vitais para a sobrevivência do ser humano, né? A gente precisa delas, são elas que fazem a gente se defender daquele estímulo externo. Existem alguns autores que colocam, por exemplo, a surpresa como uma sexta emoção, né? Também existe um autor, um psicólogo americano, que coloca 8 emoções, mas eu não quero complicar. Vamos nos deter a essas 5 emoções, né? Mas elas também são muito mais intensas. Então, agora que a gente entende bem as emoções, esse conjunto dessas 5 emoções, vamos entender um pouquinho, então, o que é o sentimento. O sentimento é algo um pouco mais complexo, é algo que você gerencia. Olha que coisa interessante, né? Porque o seu sistema de emoção, ele é automático, você não tem gestão sobre ele. Agora pense bem, o sentimento é aquilo que fica depois que passa a emoção, depois que passa a reação imediata, né? Eu acabei de citar numa das lives aí recentemente a questão da raiva, né? Eu senti raiva quando minha filha começou falando, pai, você não pode sair de casa, pai, se cuida, pai, fica aí, você é idoso, nem idoso eu sou, né? Eu tive um sentimento de raiva, né? E não é um sentimento de raiva, foi a emoção raiva, mas logo depois essa emoção passa. E o sentimento que ficou
foi o cuidado que ela tem comigo, né? Que ela queria zelar pela minha saúde, né? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu colocar um pouco então dessa definição de sentimento para gente. Sentimento é aquela resposta, é uma resposta o quê? Aquele estímulo externo que gerou uma emoção. Então o sentimento é aquilo que fica quando a emoção já foi embora. Agora eles são subjetivos e sendo influenciados por quê? Isso é muito importante a gente lembrar. Pelas nossas experiências pessoais, pelas nossas memórias, pelos nossos valores e nosso sistema de crenças. Olha que interessante. Por exemplo, eu estava lendo um livro do Dalai Lama que ele dizia o seguinte: a pessoa que tem muito medo de cobra, quando ela vê uma corda que se mexe, né? E as crianças implicam muito com os idosos, né? Fazendo aquela cobra andar na calçada e as pessoas saem pulando com medo, apavoradas. Por quê? Porque interpretam que é uma cobra, né? Então, o nosso sistema é assim que funciona. Eu tenho uma emoção, a emoção do medo, relativa àquela experiência que eu tive. Mas o sentimento do pavor, do pânico em relação àquela cobra, ele pode perdurar por uma vida inteira. Então, esse conceito é bem interessante para a gente entender essa diferença entre emoção e sentimento. Então, vamos lá? Vamos expandir o nosso dicionário de sentimentos e eu vou pegar alguns, eu escolhi apenas alguns, 7 sentimentos para cada uma das 5 emoções básicas para a gente trazer aqui. E eu trouxe figura de cada sentimento desse, né? Na realidade, de cada emoção dessa, com um emoji que a gente está muito acostumado hoje a conviver nas redes sociais. Então vamos lá. O primeiro conjunto de sentimentos ligado à emoção é o medo. A emoção medo, ela pode trazer para a gente que tipo de sentimento? E eu selecionei alguns que eu tenho ouvido muito as pessoas falarem, né? Nas sessões de coaching, nas conversas comigo, até mesmo nas lives, né? Então, vamos a essa lista preliminar, né, de medo. Nós podemos estar tremendamente assustado, preocupado, se sentindo ridículo, amedrontado, ansioso, em pânico e desesperado. Olha, gente, eu tenho ouvido vários depoimentos. Empresários, microempresários estão desesperados. Na realidade, eles estão nesse sentimento por conta do medo. O que vai ser, né, após essa pandemia? Como eles vão recuperar os seus negócios, né? Se eles vão conseguir manter os empregos dos seus funcionários, se eles vão ter receita para pagar todas as suas dívidas, né? Então, esse é um sentimento muito comum, né, que vem dessa emoção do medo. Então, eu tenho percebido muitas pessoas que sofrem de crise de ansiedade, né, lembrando que a ansiedade é uma coisa positiva, né? O ser humano precisa de ansiedade para fazer com que ele haja, né? Mas quando a gente tem ela exacerbada, a gente fica com uma crise de ansiedade e aí passa a ser uma patologia, né? Então tem muitas pessoas que estão evoluindo para crise de ansiedade, depressão e até mesmo síndrome do pânico. Tudo isso são sentimentos que vão ficando a partir dessa emoção do medo. Então vamos partir para a segunda emoção. A segunda emoção é a raiva. A raiva, ela pode deixar você irritado, furioso, inseguro, se sentindo desrespeitado, frustrado, ferido e até mesmo devastado. Tem muita gente que está com raiva porque está se sentindo impotente, ele não pode fazer nada. Essa crise pegou ele de calças curtas, né? Então gera uma raiva, a pessoa quer fazer o trabalho, ela quer seguir em frente, mas ela está imobilizada, eu não posso fazer nada. Então esse sentimento, né, que fica de estar furioso, devastado, ele é muito comum, porque essa raiva está dentro de você e está fazendo essa energia gerar esses sentimentos que não lhe fazem bem. Muito pelo contrário, eles vão destruir o teu sistema imunológico e vão gerar mais estresse, ok? Então, essas são algumas das emoções que geram sentimentos muito negativos. Vamos para a terceira emoção. Triste.
esse sentimento de se sentir solitário, com esse isolamento social, muita gente está entediada, está se sentindo impotente, os idosos estão se sentindo abandonados pelos seus filhos, tem gente que está se sentindo envergonhada de ter tanto medo, e aí vem a tristeza e traz essa vergonha. Outros se sentem vitimizados e outros chegam ao ponto de estarem desesperados, né? Eu tenho ouvido alguns depoimentos, principalmente essa questão de estar impotente, né? A pessoa se sente impotente, eu não posso fazer nada, é um vírus invisível, né? Eu não sou político, eu não tenho o que fazer, e isso está impactando, né? Até mesmo na performance sexual. Muitas pessoas têm reclamado, meu marido não tem me procurado, ou vice-versa também, as mulheres não têm libido. Então, esse é um sentimento também muito negativo que vem dessa emoção da tristeza, né? Como eu falo sempre, essa emoção é para te proteger, essa tristeza é para fazer você pensar. Mas vamos escolher que tipo de sentimento a gente quer nutrir dentro da gente. Esses 3 primeiros conjuntos que eu coloquei são todos muito negativos. Agora vamos para uma emoção que é uma emoção finalmente positiva, né? A emoção é a emoção da alegria, né? E aí eu me sinto otimista, me sinto amoroso, me sinto poderoso. Tem gente que está se sentindo muito esperançoso, tem gente que está corajoso, está enfrentando esse medo de frente, né? Corajoso, tem gente que está se sentindo em paz, conectado, resgatando a sua fé, né? Isso é muito importante, né? E principalmente essas pessoas também estão desenvolvendo a gratidão, que é outro sentimento muito positivo. Então, nada acontece por acaso, a gente já fez um vídeo sobre isso. Essa pandemia, ela não está acontecendo por acaso, ela está trazendo uma oportunidade enorme para nós, seres humanos, evoluirmos, revermos os nossos conceitos da importância que a gente dá para a materialidade, né? Descobrir mais o nosso eu menos material, né? Esse eu imaterial, esse eu ligado, conectado com a espiritualidade, é uma bela de uma oportunidade, né? Sempre quando a gente tem uma restrição, quando a gente tem uma dificuldade na frente, um obstáculo, é que a gente normalmente tem a oportunidade de crescer. Então, esse é o grande recado para vocês, né? Aproveitem essa oportunidade para saírem maiores e melhores dessa crise, né? Porque essa é uma grande oportunidade. Basta ver que eu tenho visto vários vídeos, né, dos mares, da Baía de Guanabara, com peixes, com tartarugas, né? Bastou 30 dias, um mês, da gente estar mais recolhido em casa e olha como é que a natureza agradece, né? Então, essa é uma emoção que a gente deve cultivar e cultivar principalmente, nutrir esses sentimentos, que são sentimentos positivos. Agora eu vou falar da 5ª emoção, que é muito sui generis, né? Mas que vale a pena a gente refletir, que é o nojo. Olha, o nojo, ele pode trazer com que você se sinta repugnante, absurdamente crítico, mas também hesitante, né? Com aversão, com repulsa, né? Achando tudo horrível. E alguns até com um sentimento de fuga, de fugir. Esse é um sentimento que muitas pessoas têm nutrido pelos políticos que estão aproveitando a oportunidade da pandemia para fazerem campanhas políticas antecipadas para 2022, né, para presidente, ou até mesmo prefeitos que estão distribuindo kits de higiene na casa das pessoas e estão batendo na porta e dizendo aqui o prefeito e o seu candidato Axel. E em algumas comunidades, como por exemplo, eu fiquei sabendo lá da Engenhoca, né, batendo na porta e falando o nome do vereador. Isso cria nojo, né? Essa repulsa. Isso é que a gente deve lembrar quando a gente for votar, porque efetivamente
essa experiência do uso político, não é só no Rio, não é só em Niterói, não é só no Brasil, é no mundo, né? Uns querendo ficar no poder, outros querendo abafar as críticas, outros querendo derrubar um presidente, né? Aproveitam dessa oportunidade, de um oportunismo nojento, para falar da emoção nojo, né? E que causa tanta repulsa na gente. Então, essa é uma emoção muito importante que pouca gente dá bola para ela. Mas a gente, desde a questão de olhar uma comida que o aspecto não esteja bom e a gente ter essa repulsa e nojo e não comer para preservar a nossa saúde, mas ela serve muito nesse momento para a gente avaliar a questão política, né? De como alguns políticos estão se aproveitando dessa situação. Bom, eram essas as 5 emoções que eu tinha para apresentar e os seus sentimentos que são derivados dela. Então, para a gente fechar o nosso vídeo, eu vou fazer uma pergunta poderosa para vocês, que é o que a gente fala no coach, que a gente usa a ferramenta das perguntas poderosas. E a pergunta poderosa é: quais são os sentimentos que você está nutrindo dentro de você? Quais são os sentimentos que você vai querer levar para depois dessa pandemia toda passar? Pós-Covid-19. Lembre-se, as emoções são passageiras e elas são reações de defesa do seu organismo. Mas os sentimentos são todos eles gerenciáveis. Só depende de você gerenciar e nutrir ele dentro de você. Ok? Eu espero que depois desse vídeo você fique mais atento às suas emoções, às suas reações automáticas e os sentimentos que você quer levar contigo. E eu espero que os sentimentos positivos sejam maiores do que os sentimentos negativos, ok? Como eu sempre termino meus vídeos, fique com Deus e coração com coração, ok? Um grande abraço.